Estamos aqui dentro do Lens 5.0 e a principal diferença que vocês já veem do Lens tradicional é que quando a gente abre ele não tem nenhuma página de home. Ele não aparece template, não aparece projetos salvos, não aparece nada, porque ele abre já como uma ferramenta de construção. Lembrando que essa é uma versão, né, beta, então não tem muitas funcionalidades. Utilizem o Lens 5.0 realmente quando vocês precisarem, se não, prefiram, né, o clássico. Para hoje eu vou mostrar para vocês como fazer algumas coisas que vocês também poderiam fazer no Lens 4.5. Então a primeira coisa que eu vou fazer é importar aqui um asset que eu preparei pra gente, que é esse personagem aqui. E uma coisa que é muito importante vocês se atentarem sempre no Lens Studio é que aqui nesse painel a gente tem o logger, e esse logger aqui, ele mostra tudo que está acontecendo no nosso filtro. No nosso filtro não, na nossa lente. Tudo que você importa vai aparecer aqui, ele vai te dar informações completas dos assets que vocês estão importando. Se algum script parar de funcionar, vocês vão ver aqui. Se algum script estiver funcionando bem, vocês vão ver aqui também. Então sempre se atentem ao logger. Aqui a gente tem o nosso painel de assets, né? Foi por aqui que eu importei o nosso personagem e é aqui que a gente organiza a nossa hierarquia. Além disso, aqui a nossa viewport 3D, né? O inspetor e o preview. Então, eu já vou pegar aqui o personagem que eu acabei de importar e eu vou arrastar ele aqui para o nosso painel de hierarquia. E ele já tá aqui no painel bem bonitinho. Vou diminuir ele bastante porque ele tá enorme. E pronto, já temos aqui o nosso personagem bonitinho. E eu vou ensinar vocês como fazer uma animação nele utilizando o Shape Keys. Então, eu não sei se vocês têm tanta familiaridade assim com o Blender, mas eu vou mostrar pra vocês bem rapidinho uma forma de poder animar esse personagem de uma maneira bem simples, caso você não tenha tanto conhecimento em bones, em animações, em irrigagem e todas essas coisas que às vezes complicam a nossa vida. Então, aqui no Blender eu tenho o meu personagem, eu escondi aqui os olhinhos deles para vocês entenderem melhor como funciona no corpinho. Então, aqui nesse painel de Shape Keys, eu tenho a minha base e eu tenho a minha Key One, que é onde eu consigo já ter essa movimentação, e é a mesma coisa que eu já exportei para o Lens Studio. Se eu quiser criar uma outra Shape Key aqui, eu posso simplesmente vir aqui, adicionar uma nova, vir no modo de edição e, por exemplo, esticar a perninha dele para frente e levantar essa mãozinha aqui, talvez. Se eu voltar para o meu modo de objeto, eu tenho uma nova animação, tá? Não que tenha ficado bonita, mas essa é uma forma super simples de vocês criarem animações para exportar e utilizar nos seus aplicativos de AR. Então, aqui eu simplesmente importei como FBX e aqui eu já tenho essas animaçõezinhas prontas para funcionarem. E aqui eu vou mostrar pra vocês uma parte que é um pouquinho complicadinha, mas eu acho que vocês vão pegar rapidinho, que quando a gente fala que o Lens Studio realmente só utiliza script, é bem real, mas não se assustem por causa disso. Mesmo que a gente só utilize scripts, a gente tem muito script disponível, principalmente na Asset Library e nos templates. Então, o que eu vou fazer aqui é importar um script que eu vou mandar para vocês também, para todo mundo ficar aí já com um filtrinho pronto, poder utilizar, né? E o que eu vou fazer aqui eu já tenho o arquivo .js, eu vou simplesmente arrastar ele aqui para nossa hierarquia. E vocês podem ver que eu não tenho que digitar nada de código aqui, esse script ele já está pronto. E o que ele está me perguntando aqui é qual é a minha mesh que tem Blend Shapes. Eu vou selecionar aqui, vou abrir a pastinha do meu personagem e o primeiro Blend Shape que eu quero mexer é o corpo. Vou clicar aqui em Component 0, que é o meu corpinho, e ele vai me pedir o meu nome da Blend Shape. Se eu vier aqui no Body, eu venho aqui, ó, dou uma olhadinha, essa aqui é a mesh que está sendo renderizada, e aqui, ó, tem Key One, que é essa Blend Shape que eu quero movimentar. Então, eu já vou colocar aqui, Key One, e pronto, ele já tá aqui
funcionando bonitinho, vocês podem ver que ele já tá em loop. Esse script específico, ele é feito pra repetir a animação assim. E o olhinho dele não tá funcionando porque eu criei aqui outras shape keys próprias pro olhinho. Então, o que eu vou fazer é, nesse mesmo painel aqui, onde tem já esse script, eu vou copiar e com o botão direito eu vou colar isso aqui. E aí eu já vou modificar. O meu corpinho já tá alterado, então eu vou mexer no rosto. Vou pegar o componente 1 primeiro, vou configurar a K1, vou copiar, vou colar de novo. Vou continuar aqui no meu componente 1 e vou pegar a K2, que eles têm 2 shape key cada. Aqui, ó. Vou copiar de novo, colar. Aqui eu já vou colocar o meu segundo componente. Se eu estiver confundindo vocês, por favor, me avisem. E aqui vai ser a K1. Então, o que eu fiz aqui foi juntar todas essas animações, todos esses sliders, para andarem ao mesmo tempo e eu ter essa animaçãozinha aqui de um bichinho se mexendo. Então, vocês puderam ver que não é difícil, tá? Mexer. E é bem simples da gente poder encontrar esses scripts. A gente, inclusive, tem muitos deles aqui na nossa Asset Library. Então, usem e abusem dos scripts aqui do Lens, principalmente os que estão disponíveis já para baixar. E aqui eu já vou mostrar para vocês. Opa! Dica. Às vezes o Lens dá uma bugada, principalmente 5.0, e aí ele estraga a tela assim e tá tudo bugado. Então, vou vir aqui em um Window, e eu vou clicar em Default Layout, e ele vai corrigir para mim. Ok, voltamos, o bichinho ainda tá aqui. E agora a gente pode voltar para nossa Asset Library. E vocês podem ver que a gente já tem aqui o nosso ChatGPT Helper Demo e o ChatGPT Helper. Esse aqui já está instalado no projeto, ele já vem como default, mas eu não recomendo usar esse específico porque ele não vem com script pré-configurado. Esse aqui já vem, então a gente vai importar esse aqui, com certeza que é bem mais fácil de trabalhar. E antes da gente mexer aqui com o ChatGPT, ele já está importado, eu vou só fazer uma coisinha para dar um tchan aqui no meu bonequinho. Eu vou pesquisar aqui um Toon, que é um material, que é esse material de desenho animado, sei lá, acho que sim. E eu vou colocar aqui no corpinho do meu personagem. Tô aqui com o personagem, seleciono o corpo dele, aqui eu tenho a mesh e o material. Para trocar, clico, abro aqui a pastinha do Toon e todos os materiais ele tem essa bolinha aqui para vocês saberem. E aí ele ficou assim, bem bonitinho. Vou configurar o material aqui clicando nele. Vou voltar ele para rosa, que eu acho bonitinho. Claro, calma aí. Mais claro um pouquinho. Vou aumentar um pouquinho a grossura da linha. E aqui é a sombra, tá? Vou diminuir um pouquinho a sombra. Eu ainda acho que ela ficou um pouco esquisita, então eu vou vir aqui na própria luz que tá dentro do projeto e eu vou rotacionar ela um pouquinho. Então, para eu rotacionar, eu venho aqui, ó, nesse painel aqui em cima, nesse aqui, e eu vou rodar um pouquinho. Não, acho que eu vou colocar já aqui um valor que eu acho que vai funcionar. Show! Ok, temos nosso bichinho pronto, o nosso personagem. Vou até aumentar ele aqui um pouquinho. Opa! Vou aumentar ele um pouquinho. Vou girar ele um pouquinho também. E agora a gente já pode fazer ele falar com a gente, né? Para isso, agora sim, a gente vai usar o ChatGPT Helper. E quando eu importei ele aqui para o projeto, acho que vocês viram que ele já subiu aqui para nossa hierarquia. Acontece isso na maioria das coisas que a gente importa da library. E quando eu clico nele aqui, vocês podem ver que ele tem uma pequena instrução que a gente pode ignorar por enquanto. A gente vai utilizar esse componente aqui. E por mais que ele esteja escrito aqui, delete me, a gente não vai deletar, a gente vai usar ele mesmo. Porque, como eu disse, ele já está pré-configurado pra gente. Então aqui vocês podem ver que ele tem what are some ideas for lenses. E quebrei de novo aqui o painel, gente, perdão.
Acontece, tem que consertar às vezes. Eita. Ok. Vou clicar aqui para funcionar. Vocês podem ver que no Logger ele tá toque para chamar o ChatGPT. Então, quando eu clico, vocês podem ver que ele já requereu uma pergunta e aqui ele já deu pra gente uma resposta. Então, vocês podem ver que tá funcionando a integração, mas a gente ainda não tá vendo nada na nossa tela, né, na nossa lente, porque a gente ainda não configurou esse script para ele entender que a gente tem um texto aqui na tela. Primeira coisa que eu vou fazer é criar um texto. E como vocês perceberam também, aqui a gente não precisa se preocupar tanto com essa questão de hierarquia, tá? A gente tem uma câmera aqui que ela tá na default layer e ela tá renderizando tudo isso aqui que também tá na default layer. Então a gente não precisa ficar se preocupando muito com essa organização. Esse texto aqui tá super longe, eu vou chegar ali mais pra perto pra gente conseguir visualizar. E agora eu vou para uma parte também um pouquinho complicada, que é alterar o script que já vem configurado aqui do ChatGPT. Então, aqui nos meus assets, eu tenho aqui esse arquivo JS, eu vou clicar nele 2 vezes e ele já vai abrir aqui o editor de script, né? E aqui, o que a gente precisa fazer? Não se preocupem que eu vou compartilhar esse código aqui com vocês. Quer ver que vai dar branco? Ixi, vai dar branco, gente. Não, eu vou copiar e colar. Eu tenho aqui, ó, bem melhor. Mas eu vou mostrar pra vocês o que mudou. Vou substituir isso aqui por esse script. E a única coisa que mudou foram essas 2 sentenças aqui. Essa primeira, que pede não input de texto, justamente para aqui nesse arquivo aqui, aparecer aquele botãozinho onde a gente consegue selecionar qual texto que a gente quer. E aqui embaixo ele pede para imprimir a resposta principal onde for colocado esse texto. Então aqui pronto, vou fechar esse script, salvei, volto para minha cena. E aqui, quando eu clicar no meu chat GPT, vocês vão ver que ele já tem aqui um novo botão, que é o Output Display. Vou selecionar aqui o meu texto no painel de hierarquia. E ele pediu de novo, toque para chamar o GPT. Quando eu clico... Eita, demorou, hein? Será? Aí ele tava pensando. Pronto. Então ele respondeu, né, tudo isso aqui, pô, mó textão, mas não é isso que eu quero um textinho bem menorzinho. E para esse personagem tão bonitinho aqui, eu já deixei um prompt preparado, que eu pedi para ele falar, né, pro usuário um elogio que faça a pessoa se sentir melhor. Então, eu já vou colocar aqui, o prompt dê um super short, porque geralmente quando perde short, ele ainda dá umas frases um pouquinho compridas. Importante também, sabe, meninas, que ele ainda não aceita português. Então, tudo que a gente for criar, a gente tem sim que traduzir, tá? As perguntas têm que ser em inglês e as respostas também vão ser. Mas isso é uma coisa que a gente já tá um pouquinho mais acostumado, né? Geralmente os softwares funcionam dessa forma. Então, a gente tem aqui esse prompt pedindo para ele fazer um elogio e chamar a pessoa por um apelido carinhoso. Eu vou clicar aqui novamente, o prompt já está escrito, e aí ele já fez aqui uma mensagem bem bonitinha. E vocês podem ver que ela não está funcionando ainda muito bem aqui, porque está cortando, né? Eu vou colocar aqui uma simulação para vocês terem uma ideia do iPhone 14 Pro. Ela aparece bem cortada. Mesmo que eu diminua bastante, ela ainda vai ficar longa para a gente poder encaixar na tela. Então, o que a gente pode fazer aqui? Nas configurações do meu texto, eu tenho aqui várias configurações, mas a principal delas para a gente poder corrigir esse problema é esse Horizontal Overflow. Isso é como essa linha ela vai seguir.
Então, o overflow, ele vai infinito, né? Ele vai pegar uma linha ali, ele vai até o final. E isso não é bom pra gente, porque a gente tá lidando ali com um dispositivo, né, que tem uma telinha mais curta. Então, eu vou clicar aqui em Wrap. E quando a gente tocar de novo, vocês vão ver que ele já deu uma respostinha um pouquinho mais sucinta, assim, né? Um pouquinho mais curta. Vou posicionar isso aqui melhor também. E como a gente não tá vendo nada, eu vou colocar aqui um outline nele. Vocês podem colocar também background, também tem texto 3D, tá? Pra utilizar. Mas vou de 2D mesmo. E quando eu clico, apareceu ali na tela. Você, né, está sendo ótima, meu raio de sol continue brilhando. Então, é isso a nossa integração. A gente pode pedir várias coisas para o ChatGPT, mas principalmente a gente pode pedir para ele criatividade. E o que significa isso? Se a gente voltar aqui no nosso script, e aqui vocês podem perceber que não é um script assim tão complicado. Mesmo que vocês não entendam muito bem, eles têm algumas configurações aqui que são super simples de entender. Isso principalmente por causa da documentação do Lens Studio. A documentação pro 5.0 tá bem completinha. Ele tem esse script lá no site, explicando cada coisa que você está colocando ali. Então, eu vou mostrar para vocês um que eu achei bem legal, que é essa temperatura. Isso aqui permite a gente dizer para o chat se a gente quer que as respostas dele sejam mais ou menos criativas. Então, por padrão, esse script aqui vem como 0 e às vezes ele acaba repetindo muito as frases ou não dá conselhos tão legais assim. Então, a gente pode aumentar essa temperatura. Para isso, eu coloquei no 1 aqui. Então, ele conseguiu ser um pouquinho mais fofo do que eu esperava. E isso é uma das principais coisas que a gente pode fazer. Para quem já trabalha com script, né, já tem um pouquinho mais de noção dessa parte, eu não sou essa pessoa ainda, infelizmente, mas para quem já tem mais familiaridade, vocês podem fuçar bastante isso aqui, porque dá para integrar com várias outras coisas, dá para adicionar mais muita coisa aqui, então é bem legal de vocês testarem. E é isso, gente. Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa que eu não. O que aconteceu comigo da última vez, e já mostrando também, né, para as meninas lembrando, a gente aqui nessa barrinha de cima tem todas as configurações, né, do Lens, então a gente pode clicar aqui pra gente poder mandar. A gente tem aqui as configurações do projeto. Então, se você quiser que a sua câmera abra, ou se você quiser que sua lente abra na câmera frontal ou na câmera traseira, é aqui que você configura isso. Se você quiser permitir que ela seja usada na web, é aqui que você permite ou não. Se você quiser dizer, né, que ela é para o Spectacles, para o Camera Kit, tudo você vai, né, preencher aqui nesse painel. Então, é importante se atentar a isso tudo. Outra diquinha que eu dou, gente, que essa dica aqui ela é perfeita. O meu sempre trava dessa forma, pode ser que trave para vocês também. Toda vez que eu vou selecionar um ícone ou um vídeo de preview, ele primeiro fica aqui, ó, carregando muito tempo. Então, se você cancelar e voltar, ele já vem para a página. Isso em todas as versões do Lens, tá? Sempre acontece isso. E para publicar a lente, a gente publica por aqui. Eu vou parar para ele não abrir aqui o My Lenses, mas ele já joga direto para o site.